Alexa, play no podcast. Hello, Diamond! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do JourneyCast. Quero começar agradecendo todas as mensagens que nós recebemos referente ao primeiro episódio. Fiquei muito feliz, né, com todo o apoio que eu venho recebendo. E para continuar, né, o nosso projeto, hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais. Estamos aqui com ele, que é engenheiro civil, técnico de edificações, pós-graduado em engenharia de estruturas, concursado, sócio fundador da Geotax Arquitetura e Engenharia, que é o Jimmy. Oi, pessoal. E também estamos aqui com ele, que é advogado, especialista em advocacia imobiliária, pai da Melissa, pai do Arthur, marido da Priscila, o Jonathan. Beleza? E mais uma vez aqui do meu lado eu estou com a minha irmã, a Juni. Oi, gente. Bom, e na verdade hoje estamos entre irmãos, né? Somos Sim. todos irmãos, pra quem não sabe. Eu sou a caçula, só pra falar que eu sou mais nova. Não parece, mas ela é a mais nova. Ai, parece sim. Mas não parece. Não parece Todo mundo acha que eu sou Ai, meu Deus, que a horror. mais nova. Mas Mas enfim, tá bom? Bom, partindo pra pauta, né? Já que eu fui humilhada, gostaria de falar. Eu gostaria de introduzir. Que graça. mais ou menos. Vai. Vocês me humilharam muito! Não teve Oxe, necessidade daí, disso! Parece que eu sou mais velho que o Joey, eu não ninguém por isso. Vai Tá, ter que enfim. voltar tudo, mano. Não, deixa, vai embora. Tá ótimo. Até Ficou agora. mó legal, Vai, ficou mó vai, legal. vai. Tem que ter um pouco de humor também. Enfim, voltando pra pauta, né? Estamos aqui pra isso, não pra humilhar a caçula. Nós sabemos que muitas pessoas criam uma expectativa muito grande, né? E até uma pressão em cima aí de uma faixa etária bem conhecida e bem falada, né? É um assunto até que divide opiniões por isso. Dizem que os 30 é a idade do sucesso. O que vocês acham sobre isso? Pergunta difícil. Abre precedente para várias coisas. Mas assim, eu não vejo 30 anos como a idade do sucesso. Eu acho que cada pessoa tem o seu próprio tempo de desenvolvimento, tanto profissional, pessoal, intelectual, né? Seja qual for o nicho, eu acho que é uma coisa muito particular de cada pessoa. Não dá para você estabelecer um paradigma. Algumas pessoas são introduzidas muito cedo a certas situações e acabam amadurecendo precocemente, outras já são expostas com mais idade. Então, eu acho algo muito individual. Eu concordo. E Jimmy? Na verdade, esse tema ou esse assunto é recorrente, né? Mas existe um porquê de pensarem que 30 é a idade do sucesso, que é uma questão mais de estatística, eu acredito, né? Porque, basicamente, é o período ali de maior vigor, né? De maior disposição para se desenvolver ou para correr atrás das coisas. Eu também não concordo que seja a idade limite, o sucesso até ali, mas eu acredito que, no meu caso, seguiu mais ou menos esse padrão, né? Mas a gente depende, para cada um, sucesso É relativo. tem uma característica, né? Alguém tem uma casa como um sucesso, alguém tem um casamento como sendo um sucesso. São paradigmas, né? Depende de como cada um É encara. um assunto, né? acho que um fato extremamente subjetivo, né? O que é sucesso pra mim pode não ser pra vocês. E pra vocês, o que significa ter sucesso? Começar? Eu, assim, talvez com o passar dos anos eu tenha mudado a minha visão de sucesso. Porque eu tinha esse paradigma, essa visão que a maioria deve ter, que eu preciso me casar, eu preciso ter um bom emprego, né, me formar na faculdade e ter a minha família, ter a minha casa, enfim, né? Esse aí é o limite, não, é o topo, né, da felicidade. Você ter dinheiro, ter quem você ama do seu lado, ter a sua casa, eu acredito que seja um sucesso para muitas pessoas, né? Sim. Mas a questão profissional, a questão de estudo, as questões materiais, né, que
fogem da parte mais sentimental, digamos assim, né? Eu acredito que foram perdendo um pouco o valor, na minha visão. Então eu sempre quis, não, eu vou querer ser alguém de sucesso, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minhas coisas. Mas eu comecei a dar mais valor para as coisas sentimentais, para a família, para meus pais, né, para os meus irmãos, enfim, para a parte sentimental, que é o que a gente leva na vida, Para os bens né? imateriais, Exatamente, né? Aquilo que para o a dinheiro não questão compra. espiritual, né? Para nós que somos cristãos, tem muito mais além de um bom emprego, de dinheiro na conta, de carro na garagem. Então, assim, para mim, sucesso é eu conseguir viver bem, né? Conseguir A bitela do comer, Nordeste. vestir, né? Conseguir ter um lugar aconchegante, uma casa, enfim. Mas acima de tudo isso é estar em paz com Deus, é ter as pessoas que eu amo bem, né? Ter os meus pais, enfim. Eu acredito que essa parte mais humana, né? Não tão material assim. A parte que o dinheiro não compra. Exatamente. E o Jonathan? Então, eu concordo com meu irmão, né? Em todos os sentidos possíveis, né? Mesmo porque eu acredito que o sucesso está no autoconhecimento. Então, quando você passa a se conhecer, quando você se submete a várias situações, sejam elas agradáveis, sejam elas desagradáveis, as provações, né? As intempéries da própria existência, da própria vida, elas nos fazem crescer internamente. Então, a partir do momento que você passa a ter esse autoconhecimento, né, diante das situações, eu acredito que você possa dizer que houve sucesso, né? E isso tanto na parte material, como o meu irmão explicou muito bem, como na parte espiritual, como na parte familiar. Então você acaba percebendo o verdadeiro valor das coisas. E realmente, tudo isso que foi falado aqui é necessário, né? O bem-estar da família, o bem-estar próprio, o bem-estar espiritual, a sua ligação com Deus, que é importantíssima, né? Eu creio que isso norteia a vida de todos os seres humanos, esse encontro, né, com um ser espiritual que governa tudo isso, Deus, né, é importante para todo mundo, né? Acho que nos direciona, nos norteia, de modo que a gente consiga entender todas as fases da nossa vida, né? Seja qual for a faixa etária, seja qual for a dificuldade ou qual for o momento, porque mesmo os momentos bons, o que nós chamamos de conquistas, eles têm que ser bem compreendidos, eles têm que ser administrados, porque a felicidade mal administrada, eu tenho para mim que também seja um problema. Então tudo na nossa vida tem que ser administrado, tanto os momentos ruins como os momentos bons. Então o sucesso está nisso. Quando o ser humano ele tem o autoconhecimento suficiente para entender todos esses tempos, todos esses momentos, e ele conseguir tirar o melhor de cada um deles. Desfrutar realmente, né? Sim. Fico até emocionada com essas Sim. respostas tão sábias e maduras, né? É muito bom estar rodeada de pessoas tão sábias, tão experientes, né, como vocês. É um privilégio muito grande para mim, até gostaria de falar. E é importante dizer isso porque nós estamos vivendo em um momento, né, em um mundo onde o que é pregado nas redes sociais é tudo. E eu acredito que tem uma influência muito grande, né, nas postagens, no ideal da rede social, para que as pessoas ainda entendam que 30 é a idade do sucesso, ou que você está muito atrasado, ou está muito adiantado naquilo que você tem que conquistar, o que é realmente importante na nossa vida, né? Porque é aquilo. Eu vi uma postagem outro dia e achei, assim, interessantíssima, que dizia: o fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo, mas ninguém tira selfie lá. E é realmente isso, né? As pessoas também desfrutam de maus momentos, de perrengues, enfim, diversas questões que a gente passa na nossa vida, a diversidade mesmo. E ninguém posta sobre isso. As pessoas postam, né, o puro suco do sucesso, né? Do sucesso para as outras pessoas. Né? E às vezes nem é real. Então, as pessoas se espantam, por exemplo, né? Agora, recentemente, muitas pessoas estão postando sobre divórcio. Ah, fulano divorciou, a Sandy divorciou. E, nossa, mas semana passada eles fizeram uma postagem e estava tudo bem. Então, as pessoas estão limitando muito a nossa vida à rede social, né? Então, vocês acreditam também que existe isso, que essa percepção das pessoas de que o sucesso é material vem muito das redes sociais e do mundo digital que a gente está vivendo?
eu acho que a rede social potencializou isso numa escala assim, Estratosférica. sem precedentes. Mas eu acredito que isso já é herança do comportamento humano de muitos anos já, né? Antes de internet, porque é quase que uma regra, né? Se a gente vê alguém andando a pé e o outro andando de carro, ó, esse aqui tem sucesso, esse aqui tem alguma coisa Sim. para mostrar, né? Ninguém vai mostrar o boleto, ninguém vai mostrar as contas atrasadas, ninguém, né, vai se gabar de alguma coisa O negativa. famoso Sim. viver de status. Exatamente. Então, assim, isso já vem do comportamento, né, da sociedade como um todo. A rede social só veio escancarar, né, isso tudo. Porque realmente tem um vídeo que a gente via antigamente, que tem a musiquinha triste lá do piano, que mostra como é que fala? Esse exagero, né, de mundo virtual, de rede social. E tem uma cena muito interessante que tá tudo preto e branco, assim, e mostra uma pessoa fazendo uma live, uma selfie. Quando ela coloca a câmera nela, ela tá feliz e colorida. Quando ela tira a câmera, ela tá triste e cinza, tudo feio, assim, né? Sim. E é basicamente o que acontece, né? A gente vê muitas Exatamente. pessoas que alcançam essas coisas materiais que a gente falou aqui, que tem dinheiro, tem status, tem fama, tem aquela coisa toda, e tem depressão, né? Não tem felicidade, toma remédio. Então, tem a percepção errada do sucesso, né? A rede social, ela joga isso num nível que... Ou até, desculpa até Pode te falar. cortar, mas trazendo pro nosso meio, né, pro nosso núcleo, a questão de fulano é abençoado porque tem tal coisa, porque Exatamente. conquistou tal coisa, e fulano não é abençoado porque só tem a família, por mora exemplo. numa casinha assim, né? mora de aluguel, só tem a família. Essa palavra só tem, e quando vem lá, antes de uma coisa tão importante como a família, ou como paz na vida, ou como Deus no coração, é bem complicado, né? Sim, é pesada, né? É pesado, porque na rede social, como você disse, é tudo maravilhoso, tudo lindo e maravilhoso. Até ontem tava lá, passeando, Maldivas, Estados Unidos, estava fazendo viagem pra Europa, e de repente, na própria viagem, não tava tão feliz assim. Ninguém Sim. sabia, né? Porque na rede social é só alegria que vende. Tragédia vende no programa de televisão, né, de tragédia, assim. E Na uma rede social não pessoa vende. que é muito grande nesse meio, né, de redes sociais, que nunca imaginaria que teria depressão, que é o Whindersson. Ele é humorista, ele é o Trabalha maior com de alegria. todos. Tipo, ele leva, o trabalho dele é levar alegria pras pessoas, né, fazer as pessoas rirem, e ele tem depressão. Aí, todo mundo já chegou a pensar, nossa, mas com tudo que ele tem, ele consegue ter depressão. Imagine a gente que tá aqui correndo atrás. Só que, infelizmente, é aquilo, né? É aquelas coisas que o dinheiro não compra. E pelo menos comigo, teve uma fase da minha vida que me afetava. Por exemplo, entrar em rede social e ver as pessoas da minha idade que já tinham alcançado coisas que eu não tinha nem pretensão de alcançar. E isso me afetava. Hoje em dia, não mais, né? Eu perdi... Passei dessa fase, né? Tipo, Amadureceu, já vi né? que não é assim que funciona. E pra vocês, já aconteceu isso de vocês acabarem se comparando com alguém? Como que foi pra vocês? Então, eu já tive alguns momentos da minha vida que isso me afetava também, né? Até complementando a questão das redes sociais, né? Com tudo aquilo que já foi abordado, né? Meu irmão explicou muito bem, a mesma visão que eu tenho da rede social, né? De como ela contribuiu para essa visão, né? Que está disseminada aí, né? A nível mundial. Eu creio que isso também deixa a sociedade frágil e despreparada para a realidade da vida. Porque quando você vê só coisas boas, você vê postagens, né, de mundos perfeitos, de vidas perfeitas, de sucessos, né? E isso tira das pessoas a realidade, né, da luta cotidiana, de como se faz para construir alguma coisa, ou o caminho a ser percorrido para chegar naquela escala, para chegar nesse suposto sucesso, né? Então, eu acho que as pessoas elas precisam, na verdade, ser doutrinadas a saber que a dificuldade existe, saber que para tudo existe um percurso a ser percorrido, existem preços a serem pagos para que você alcance determinado objetivo.
né? E a rede social, ela atrapalha, ao meu ver, atrapalha muitíssimamente isso, porque ela vende sonhos, ela vende coisas utópicas, ela vende coisas falaciosas, coisas assim que não correspondem muitas das vezes à realidade, né? Sim. E as pessoas, elas acabam vivendo disso, vivendo de expectativas, vivendo de sonhos, né? Quando na verdade elas deixam de construir uma base sólida para alcançar o seu objetivo pessoal, que muitas das vezes nem é aquele que está sendo mostrado. Eu acho que Sim. para cada pessoa existe um desígnio, existe uma aptidão, existe uma habilidade natural a ser explorada. Então, Um dom mesmo, sim, né? um dom, né? E elas precisam, na verdade, entender a sua função dentro da sociedade, ou a sua função dentro do seu núcleo familiar, ou a sua função dentro da gama, da variedade de atividades profissionais que existem, e galgar os passos, os degraus necessários para se alcançar. Então, o ideal, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, seria a rede social vender isso. Vender o passo a passo, vender, como é que eu posso dizer A assim? escada e não A o escada topo, e não o né? topo. Isso. Perfeito. Porque todo mundo só vê o topo. Matou a pau. Quem Sim. fez pra chegar lá, ninguém viu. Exatamente. E aí você Esse- sempre se sente na esse é o- ponta da esse é o- escada esse é o- e, esse é nossa, o- como assim? É a minha consideração, né? E quanto a essa última questão, né? Eu me vi muitas das vezes assim, nesse grau de comparativo, né? A gente vive isso, eu ainda mais como sendo o irmão mais velho de vocês, né? O filho mais velho, há sempre uma expectativa no primeiro filho, né? De estudar, de conseguir um bom trabalho, um casamento, assim por diante, né? Eu posso dizer que até a fase da faculdade eu segui o padrão. Eu segui o padrão, assim, esperado, né? O padrão que todo mundo espera de um filho mais velho. Após a formação, é que eu fui perceber que o mundo real, ele exige muito autoconhecimento, muitas provações, muitas dificuldades, muitos desafios, né? E os próprios desafios, eles vão te colocando no rumo que você deve seguir. A partir do momento que você vai superando uma fase, a própria vida vai te engajando para onde você tem que trilhar. E isso não necessariamente é o que as pessoas esperam de você. Mas é o que você precisa fazer, é o que precisa ser feito. Tá bom? Essa é a minha consideração. Só Perfeita complementando colocação. a questão da rede social em si, eu acho que tem, com certeza, né, o ponto positivo, né? Eu digo mais por questão do nosso convívio, das pessoas mais próximas que a gente, né, da nossa família, a gente sempre teve essa questão de não valorizar o que a gente faz, o que a gente o que a gente já tem, né? E acaba deixando essas questões, esses mundos utópicos abafarem, né? O que a gente tem de alegria, de felicidade, o que a gente tem de motivos para agradecer a Deus, enfim, para Sim. ser grato na nossa vida pelo que a gente já conquistou. Então, essa experiência de redes sociais, de você expor o seu trabalho, de você, pelo menos para mim, causou uma sensação boa, de você ver que, nossa, isso aqui a gente domina, isso aqui eu sei fazer. Sim. Isso aqui, nossa, esse projeto foi eu que fiz, essa obra aqui é da minha responsabilidade. Então, talvez a gente não tenha, no meu caso, né, dado valor nisso. Às vezes a gente materializar numa foto, num vídeo, né, postar alguma coisa, você fala, nossa, que legal, isso é importante. Isso foi feito, né? A gente chegou nesse patamar, a gente estudou, se formou. Então, acho que isso é importante. Mas, como foi dito, não tem como, né? A gente vender que, estou construindo uma torre em Dubai e comecei ontem. Não existe isso, Não, né? não dá. A gente começa fazendo a reforminha, fazendo o Isso. predinho, vai subindo mais 5 andares, vai começando a crescer aos poucos, não tem como, né? A gente pular a etapa, né? Pular a escada, de chegar direto no Sim. topo, né? Não E existe. vocês são de uma época que as redes sociais não tinham o impacto que tem hoje. Mesmo sem as redes sociais, vocês sofreram essa pressão de ter tudo resolvido antes dos 30? Eu acredito que, do meu ponto de vista, não. Assim, é claro que nós tivemos os mesmos pais, né? A gente, pelo menos a pressão paternal foi a mesma, né? Mas na sociedade, assim, eu acho que da minha geração, é um pouco distante da geração do Joe, mas já não teve essa pressão toda, assim, de tem que resolver. A gente se sente pressionado por ver as pessoas, né? Sim. O fulano já tá na faculdade, já se formou.
o outro ali casou, já tem filhos. Então isso é uma questão que acaba fazendo uma pressão indireta, talvez na nossa própria cabeça. Mas com o passar dos anos, eu senti que não se sustenta uma pressão nesse sentido, porque não adianta você correr, sendo que cada vida tem um tempo, né? Tem gente que casa muito cedo, tem gente que casa mais tarde, tem gente que consegue entrar na faculdade assim que sai da escola, tem gente que não tem condição, tem gente que entra um pouco depois, e mesmo assim consegue se formar. Acho que eu já contei pra vocês, eu tive um colega na faculdade, ele tinha 46 anos na época. Eu tinha 20, Nossa. né? 19, Comigo 20. também aconteceu isso. Então, Eu também tive aí essa você vê que experiência. a pessoa, mesmo assim, ela teve a visão de fazer um curso, de tentar melhorar de vida. Tinha um de 46, tinha outro que acho que era 40 também, que era um senhor já. Para eles é mais difícil, que já tinha família, já tinha filhos, então era um esforço muito grande. Mas não quer dizer que passou dos 30 eles não conseguem mais, né? Galgar, ou chegar, ou conquistar alguma coisa, ou ter sucesso, como se diz, né? Como a frase está dizendo. Então, eu acho que essa questão de limitar, eu acho que não existe, né? A gente vai da nossa cabeça. E a pressão também. Acredito que a pressão, se não for direta, como a gente não teve em casa, você precisa, né? Eu acredito que é mais trabalhar dentro da nossa própria É cabeça. mais interna do que externa, né? Exatamente. Eu Perfeito. acredito que... Até entrando nesse assunto e até pegando um pouco do que os dois falaram, o Jonathan disse que ele tinha uma pressão de ser o mais velho, né? Como primogênito, de buscar ali, de dar o exemplo, né? No meu caso, eu já tenho uma pressão, uma autopressão, no sentido de eu sou a mais nova e todo mundo já conquistou tudo e eu ainda não conquistei nada. É diferente, Então, né? é diferente. É uma abordagem né? diferente, né? E como o nosso consciente, o nosso subconsciente, ele trabalha. É estranho isso, né? É curioso pensar que você que coloca aquele monstro na sua cabeça, ou você que quer acelerar o relógio, ou parar ele de alguma forma. Então, isso é uma coisa que todo mundo precisa refletir também. Será que o seu relógio realmente está atrasado ou é você que está acelerando ali alguma coisa que, às vezes, você quer correr por um caminho que nem é o seu, né? Como o Jonathan falou. Então, é Exato. importante a gente perceber que o nosso tempo é diferente do tempo do outro. Pode ser a mesma família, pode ser o mesmo núcleo, o mesmo ciclo de amizades. E ninguém acho que tem essa percepção hoje em dia, né? De que você não precisa correr o caminho do outro, ou atrasar o seu relógio, ou querer atrasar o relógio do seu amigo para conseguir ficar ali no mesmo patamar, digamos, de sucesso. Eu vi uma postagem eu vou até ler para vocês, que eu achei maravilhosa, da Djamila Ribeiro, que é uma pessoa que eu admiro muito, e gostaria que quem não conhece a Djamila conhecesse o trabalho dela, porque ela é maravilhosa, é uma jornalista muito famosa, muito conhecida, é uma mulher preta, assim, que eu amo e me inspiro. E a postagem dela era o seguinte: cada um tem sua jornada. Tive a oportunidade de estudar mais tarde. Foram muitos desafios enfrentados, mas faria tudo outra vez. Graduada aos 32 anos, dissertação defendida aos 35, primeiro livro aos 37, o mais recente aos 40. Falei para a Assembleia Geral da ONU aos 42 anos. Agora, aos 43, estou realizando o sonho de tirar a CNH. Então, assim, realmente é o que o Jimmy falou. Não existe, eu né? tirei a CNH com 18 e quando que eu vou estar lá na ONU... Só Deus sabe, né? O que um dia Eu tirei esteja, com 22 a minha habilitação. Eu estou tirando agora. Então, você vê, são tempos diferentes e circunstâncias diferentes. Então, tá tudo bem, né? Você não ter 30 anos e... Você ter 30 anos e não ter tudo, e também não ter e ter alguma coisa. Então, cada um tem seu tempo, né? É isso que é importante. Como o Joe levantou, que as condições da vida direcionam as pessoas, né? Às vezes alguém perdeu os pais muito cedo, né? Ou os pais se separaram, ou, enfim, precisou trabalhar muito cedo e a pessoa acaba crescendo antes, né? Às vezes a pessoa tem tudo na mão, né? Ali tudo bonitinho, o pai tem a condição de bancar, então não se movimenta tanto assim, né? Não desenvolve, acaba se acomodando. Então, acho que existem os mais diversos tipos de pessoas e situações que vão determinar a conquista, né? O sucesso, dependendo da... Tem gente que já nasce com o sucesso
Garantido. vitalício, né? Já nasce Garantido. herdeiro, já nasce... Já nasce em berço de ouro. A Jenny falou uma frase pra mim esses dias que me impactou, né, bastante e me fez refletir. Ela falou assim: às vezes o nosso tempo está em atraso porque enquanto outra pessoa podia escalar, a gente estava tentando sobreviver. É sobre isso, galera. E assim, Exato. Ai, meu Deus. Até a direção dando risada não dá. Não dá, porque Tava boa, meu, tá? o pessoal da produção me humilha. Até a direção dando risada, mano. é que a Jenny filósofa é muito boa. Não, mas acaba acontecendo isso mesmo, porque existem fases, né? Às vezes as fases boas, às vezes as fases ruins afetam a gente de uma forma que a gente não consegue pensar em galgar um estudo ou um melhor emprego, um desempenho melhor. E na às vezes profissão. pode ser um start também pra algo melhor. Pode ser. Você Um para grande tudo, trauma, né? uma grande situação gera uma reação que muitas das vezes muda a sua vida. Sim. Né? Eu falo É. por mim. Eu mesmo né? posso dizer isso. Sim. A gente vê até os exemplos famosos aí, né? Sei lá, o Bill Gates, o Zuckerberg, parece que não deu certo na faculdade e parou o curso e não precisa nem falar o que aconteceu, né? Acabou Sim. decolando. Então, geralmente, pessoas perdem os empregos para poder virarem empresários, né? Hoje em dia isso acontece Sim. demais. Então, essa questão da parte ruim ou negativa da vida, ela não é tão ruim assim. A gente tem que só encontrar a parte boa daquilo, né? Sim. Eu tava Exatamente. assistindo um vídeo esses dias e até falando sobre essa questão de relacionamentos, né? De traumas, enfim. Isso é um ponto também, dessa questão do sucesso aos 30. Tem que estar casado, já tem que ter um filho, tem que postar lá na rede, ó, meu filho. Né? Então, isso acaba gerando uma pressão em quem não é casado, como eu, né? O Jonathan já é casado, já tem seus filhos, mas ele tem outros problemas, né? Enfim, eu não sou casado e não tenho os mesmos problemas que ele. E nesse vídeo falava sobre essa questão do relacionamento, de ser duradouro, de você ter firmeza no relacionamento ou não. Até tava citando o caso da Sandy aí. E falou o seguinte: às vezes a pessoa termina um relacionamento porque diz que não estava mais feliz. Não estava me fazendo feliz, então eu resolvi terminar. Nem sei, nem entendo mérito se tem traição, se não tem. Não tô feliz, eu vou terminar. E foi dado um exemplo muito interessante que eu falei: nossa, isso faz todo sentido. Numa situação de um casal onde alguém tem uma doença grave ou terminal, aquilo não é uma situação feliz. Mas a pessoa que ama, ela tem prazer em ajudar, em cuidar, em tratar, em dar Sim. força. Então, a felicidade em si não é um parâmetro, né? Pra você seguir algo na sua vida. Às vezes a situação não é tão feliz assim, mas você continua. Por amor, Sim. por consideração, né? Então, eu achei isso muito interessante. Da gente tentar trazer isso pra nossa vida, né? Por mais que a situação não esteja confortável, né? Não esteja adequada, ou não tenho tanto dinheiro, não tenho o que eu queria ter, mas tem que pensar no valor, né? Como a gente começou a conversar, né? Na parte Sim. que o dinheiro não compra, né? E às vezes é muito da nossa expectativa, né? De, tá errado em cima, considerando a minha expectativa, em cima daquilo que eu criei pra minha vida. Mas às vezes pro resto do mundo tá ok, né? Exato. E aí que você volta para aquela questão de que não tá relacionado à idade. 20, 30, 40, não tá. Porque muitas... Eu conheço casos de pessoas... Nós conhecemos aqui o nosso primo, o Marco, casou com uma idade mais... né? Uma faixa etária diferenciada entre ele e a esposa. E vivem felizes, vivem bem. Sim, isso é um Não é verdade? casal É um casal maravilhoso. maravilhoso, né? um exemplo. Um exemplo que pra nós muita temos gente. aqui. Né? Um casal assim excepcional. A pessoa, eu conheci pessoas que se casaram com 19 e com 20 e não estão mais juntos. Isso hoje em dia Sim. é bem recorrente. Isso Tá aí entendendo? é todo dia. Não estão juntos. Inclusive, pessoal, se forem fazer divórcio, Fica a dica, né? Fica a dica. Excelente, né? Advogada aí da parte familiar, né? Mas não é verdade? Às vezes, o que a gente falou também sobre mostrar só o troféu, não mostrar o caminho. Às vezes a gente vê até casais que hoje em dia estão bem, de família, de tios. Mas que de passaram família, por situações que passaram, terríveis. que de terríveis. repente já é o segundo casamento, a gente não sabia. Eu descobri realmente recentemente que Uma galera tem aí da nossa família. alguns tios, né? O Eu pessoal não que sabia que já é era o segundo. um segundo relacionamento e tá firme, tá muito bem, tá Sim. feliz. Então, assim, não adianta a gente pautar a nossa vida pelo que a gente tá vendo de troféu. A gente tem que tentar entender as histórias pra gente Sim. trilhar os caminhos bons, né?
Eu acho que isso é mais importante do que tentar pôr uma data ali. Não, até 30 eu tenho que estar casado. Eu tinha essa brincadeira até com uma amiga minha, mas já passei dos 30 e a gente não conseguiu. Então, eu também tinha essa aí. Não passei dos 30 ainda, Mas tá chegando. eu já imaginava que, tipo, tô chegando isso. Tá chegando. Eu imaginava, tipo, a minha vida, quando eu tinha 15, 16 anos, eu imaginava a minha vida completamente diferente com a idade que eu tô hoje. Até agora, pouco antes de vir aqui pro estúdio, eu tava conversando com uma priminha minha, e ela me contou que ela vai fazer 15 anos. Priminha minha não, prima de vocês também. Nossa. Nossa. Ela vai fazer 15 anos e disse que a mãe dela vai fazer um consórcio pra ela, que com 18 vai dar um carro pra ela. E ela tava, eu vou ter um carro com 18. Aí eu pensei pra ela, Gabi, quando você tiver 18, você não vai estar nem mais pensando em carro. Tipo, eu falei, eu tenho 10 anos a mais, né, do que 18. E eu poderia já ter comprado um carro. Hoje em dia não é algo, né, fora do comum, do normal. Só que eu não tenho mais esse... Não tenho. Não é uma prioridade pra você. Mas não é uma prioridade, Mudaram. assim. Não é algo que me enche os olhos, que, eu preciso ter um carro pra... Ela, não, mas aí se eu vou ter o carro, que aí todo mundo vai me ver de carro, porque eu falei, meu... Já foi. É sobre... É uma mas visão, assim, né? isso... É uma visão de uma pessoa com a mente em formação. Isso, e é sobre a maturidade, né, que a gente vai adquirindo, né, Sim. conforme vai passando os anos, a gente muda de opinião. Eu também, quando eu tinha a idade dela, ai meu Deus, quando eu fizer 18 anos eu quero ter um carro. Hoje em dia... Depois que a gente vê que a gente vive num paraíso quando é criança, adolescente, você percebe que você vai ter que trabalhar, você vai ter os custos, você vai ter que tocar a sua sim. vida, muda muita coisa, né? Então, e ela já falando, meu carro vai ser rosa, esse aquilo, eu tô pensando no IPVA, eu pensando na gasolina, que o carro vai quebrar, eu falei, não, sai fora, muita Alguém despesa. manda um anúncio de algum apartamento, um empreendimento. Nossa, mas vai ter piscina, tem bosque, praia artificial. Eu falei, meu Deus, imagina o condomínio desse negócio. Isso aqui É sobre isso. sim. Exatamente. vai dando os passos conforme a perna. É né? a síndrome do adulto, né? De pensar no preço de tudo pensar no e no preço. custo Exatamente. que aquilo vai ter. E aquilo Exato. vai... Eu já falei pra ela, eu já entro... Ela, mas aí eu vou poder levar... Ela falou pra irmã dela, vou levar você pra passear com conforto. Eu falei, o Uber me leva super confortável. Bem Eu mais vou barato, confortável sem no PVA. Não tem manutenção, não tem Eu IPVA. entro, vou e volto Tranquilo. e acabou. Não preciso ficar com preocupação. Enfim, né? É óbvio que um dia eu vou ter um carro, vou comprar um carro, mas agora não é uma prioridade. Agora não é algo que eu precise pra poder tocar minha vida. Bom, é por isso que é muito relevante, né? Esse autocuidado, esse estabelecimento de metas alcançáveis e realistas, né? Ontem, por exemplo, a gente também pensava, eu vou ter um carro. E hoje eu já penso, não, amanhã eu vou conseguir, por exemplo, ir pra academia, que já é um esforço Isso, enorme. pra mim é enorme mesmo. Pra minha vida eu não tenho Bora, nem 30 colega, bora. ainda. Eu não tenho Pra nem mim, 30. Por diante não é esforço nenhum. Mas Desde os 18 da é academia. isso. É importante a gente cultivar essa mentalidade de crescimento contínuo, né? De que você tá crescendo Vem e não monstro. importa. E não importa o seu tempo, não importa a sua idade, você ainda pode fazer algo por você, pela sua família e ter sucesso naquilo que as pessoas não consideram sucesso ou ter sucesso naquilo que todo mundo considera que é também, né? E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. Então, eu gostaria que vocês dessem um conselho para essas pessoas, para os jovens, assim como nós, que todos somos jovens. Aqui vir- na mesa, É. jovem mesmo, só tá tendo você. Uns jovens, mais ou menos. Uns jovens Daniela. adultos. Não, amiga, eu já tô nos 30 Então, chegando. maturidade. Pode falar. Calma, você nem tá nos 30 ainda, você tá querendo Não, eu tô roubar chegando, a idade. chegando. Então, dá um conselho pra Jenny, que é uma jovem. Uma jovem que... O que ela pode fazer para manter essa mentalidade de crescimento contínuo e como não se abalar com quando o mundo inteiro diz que você tá atrasado. Bora, eu tô esperando o conselho. Conselho chique. Manda aí. Um conselhão. Bom, o conselho é buscar o autoconhecimento. É descobrir que tipo de ferramenta você é. Aonde você se encaixa efetivamente. E investir nisso. Contra tudo e contra todos. A gente tem que acreditar naquilo que está dentro da gente. Naquilo que Deus colocou para nós como nosso objetivo, como a nossa função. Como a nossa essência, né? Isso, exatamente. E perseguir isso. Contra qualquer tipo de tempestade que vier, qualquer
mau conselho ou invejas, né? Que é uma coisa que nos remete de volta para a rede social, né? Eu acho que tem coisas que a gente não deve expor. Acho que Eu concordo. um conselho, assim, é crescer em silêncio. É igual uma obra, vocês podem falar com mais propriedade disso, o Jimmy, né, sobre isso. É igual aquela obra que está iniciando e a pessoa vem, coloca uns tapume na frente, fecha tudo aquilo, né? E ali dentro começa lá uma fundação, começa todo o procedimento inicial de uma grande construção. E aquilo começa e ninguém nem percebe. Às vezes você passa na mesma rua ali várias vezes, você nem percebe que aquilo tá lá. De repente, quando você olha, já tá um prédio subindo. Aí você fala, puxa, tem uma construção, não tinha percebido. Tem uma construção, tem um prédio aqui. Olha que bonito que tá ficando. Percebe? Então, eu acho que na vida tem coisas que nós não devemos expor. Né? E quando forem perceber, você já alcançou, você já cresceu e nada embargou a tua construção. É um conselho. Sabe o Esse conselho. aí, Sabe o vou- conselho. Foi chique. Vou acatar, Vou acatar. Tô quase chorando aqui, vai. Pra mim que é um pouco Jimmy, o mais fácil conselho agora. de acatar, porque rede social não é meu forte aí, né? Então. Mas vai ser. Vai Sim, ser. pessoal. Eu também não- Inclusive, é bom dizer, eles não têm redes sociais. Não temos redes sociais. Não tenho É desde. Inédito. Desde o Orkut, né? Desde o Vocês não Orkut. têm? Desde antes de Nossa, acabar o nunca Orkut, tiveram a gente saiu antes. Facebook, nunca tiveram... Nossa. É Às tudo vezes novidade Às agora. Vocês vezes são a gente tá fortes. comentando um assunto, aí eu vou falar com o Jimmy, ele, meu, você tá falando Você do tá quê? falando do Eu quê? falei, mas como assim? Você não viu? Tá todo mundo falando disso. Mas Eu a falei, Jenny não, que é a gossip do dia Eu da sou. família. Que é ela que conta tudo pra todo mundo. Às coisa. vezes eu, que sou mais antenada, eu não sei do que ela tá falando. E aí eu vou pesquisar e ela me conta informação. E ela não vem com informação rasa. Não. Ela assim, fulano, sei lá, fulano separou. Ela já vem Já com vem motivo, com print, print, vídeo. com tudo. É assim, Vem surreal. a fofoca completa, tá, galera? Ai, destoando do assunto já. Vou Não, ten- mas vamos voltando ao meu conselho. Vamos não esqueci tentar dele. dar um conselho, depois de um conselho desse nem é difícil de Todo mundo com falar olho alguma marejado. coisa, olho marejado. Mas tentando puxar para essa linha da rede social, essa questão de não expor é crucial, tanto na parte de crescimento pessoal, profissional, e acredito até da própria vida, né? Da vida pessoal, enfim, do cotidiano. Às vezes, parece que não, né? Mas expor traz coisas negativas, né? As pessoas têm inveja e isso é real. A gente sabe que existe algo além do mundo material que atrapalha a nossa vida. Sim, existe. E eu acredito, só já Pode- conclui. Eu acredito muito em olho gordo. Acredito demais. Podem Igual- chamar de olho gordo ou de inveja. Pode, olho gordo é isso tudo igual, né? Mas- existe. A gente até brinca. Lá na empresa tinha um senhor que trabalhou muitos anos lá e era impressionante. Ele era olhar pro negócio, quebrava. Acabava. O menino comprou um celular lá, ó, que legal esse celular, caiu na mesa assim, da mão assim, ó, caiu na mesa, quebrou. Gente, A tela. Meu Não, Deus eu- do O céu. rapaz comprou um carro novo, chegou lá, ó, o carro novo, ô, parabéns pelo carro, hein, bateu o carro. Sai Assim, é fora. impressionante, esse Nossa, senhor, ele tinha Deus que me livre. um olho, assim, que é impressionante. Então, assim, voltando ao conselho, de não expor, né, os Sim. planos, os sonhos, né, porque a gente, até que é cristão, aprende Só um desde minuto que o criança. assunto chegou aqui. Oh, meu Deus. Então, quando É, ela chegou verdade. na nossa vida, eu já falei pra Júnior, ó, não vai postar a rede social, não precisa me morder. Eu falei, não vai postar nada e vai esperar ela tomar todas as vacinas, porque o povo coloca olho gordo. Sim. Não vai. Gente, Aí é foram impressionante ver isso depois daí. de... No podcast, né? Ah, mãe, Mostrou e ela já tinha completado já 3 meses. Enfim, Tinha as vacinas. conclui aí. É porque ela apareceu aqui, eu lembrei de Ela apareceu na hora. Um acontecimento até recente em relação a isso, né? Eu nunca fui de expor muito minha vida. Tá sendo um desafio pra mim agora produzir conteúdo, enfim, mostrar minha rotina, né? Apesar de que é só a ponta do iceberg também o que eu mostro, né? Não é nem de longe a minha rotina mesmo. Mas há um tempo atrás, quando a gente abriu a adega, também pra quem não sabe, né? Eu e meu marido, nós temos uma adega. E quando eu anunciei, a adega já funcionava há muito tempo, acho que tinha 2 meses já de adega. E aí eu postei nas redes sociais que nós tínhamos a adega. Meu, no outro dia quebrou o freezer da adega. O freezer. Que É loucura. errado. impressionante esses negócios aí. E eu fiquei Mas- assim, É não, espírito, eu falei, é Eric, eu espírito. tenho certeza que é inveja, que é alguma coisa. E o Eric, Não, isso e o é Eric, normal. não, é normal, aconteceu. Eu falei, não é, eu sinto que é isso, não é possível, tava tudo bem.
sabe? Então, realmente, tem coisa que... E é triste pensar isso, que tem coisa que você pode postar e tem coisa que não. Mas acho que o mesmo balanço que você tem que fazer. Tem gente que você sabe que pode contar uma conquista e tem outras pessoas que não. Pode ser familiar, pode ser parente, pode ser amigo. Você sabe pra quem você pode contar uma conquista ou uma derrota também e pra quem você não pode contar, né? Exato. Agora bora concluir de meu conselho que eu tô Vou esperando tentar, ainda. vou tentar aqui, vou tentar. Então, tirando essa parte do olho gordo, que já é público e notório, que é real, acontece mesmo, a questão de a gente entender no que a gente se encontra, né? Em qual setor, em qual lugar da vida a gente se encontra. Tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que gostam mais de ajudar, tem pessoas que, enfim, não adianta a gente querer ser o que a gente não é por essência. Acho que bate com o conselho que o Joe deu, né, de você achar aquilo que te faz sentir útil, né? Eu acho que eu mudei muito, né, dos 20 aos 30. Pra quem não sabe, eu tô com 31 agora. Então, de ficar tentando ser uma coisa que eu não era, sabe? E olhando pra trás agora, eu vejo que a vida foi me batendo, foi me colocando no lugar que agora eu meio que aceitei e tô seguindo pra onde eu tenho que ir. Então, assim, no começo da faculdade tinha aquela questão toda, eu preciso me formar, eu preciso ser um engenheiro do Discovery Channel, fazer grandes obras. E antes da Amém, né? faculdade eu fiz o curso técnico, né? E isso foi o que me deu a base para quem eu sou hoje. Eu não dava tanto valor assim, nossa, só um curso técnico, que besteira, né? Mas eu me formei na faculdade e tinha muitas pessoas que não sabiam metade do que eu sabia por conta do curso e por conta das minhas experiências, estágios, empregos, enfim. Então não existe um título, né? Uma regra, né? Que sirva para a vida de todo mundo. Cada um tem a sua. Né? Não tem uma receita, mas você precisa encontrar e aceitar. Então, o que me sustenta hoje é a junção de tudo isso que aconteceu, tanto profissionalmente como pessoalmente, como espiritualmente também. Então, a gente tem que, quanto mais cedo você entender, aceitar o que é pra você, eu acho que você vive melhor. E o sucesso, ele vem a cada dia. Não é que você vai chegar num patamar que você vai ser feliz, você vai ter isso, vai ter aquilo. Não, você já tem. Sim. Né? Você já tem. Eu não, por muito tempo eu não dei valor nos trabalhos, nas coisas que eu fazia, porque pra mim eram coisas pequenas. É só um projetinho, é só um levantamento, é só um desenho. É só uma obra tão pequenininha aqui no fundo, aqui no... Ia ter relevância só se fosse Exato, é um condomínio. condomínio. Não, era uma casinha aqui no interior, era no bairro pobre de Guarulhos. É uma casinha não sei onde. Pra gente não tinha tanto valor assim. Mas se você olha pra trás, você vê que tudo tem valor. Exatamente. Você prestou um serviço, você ajudou uma família, você construiu alguma coisa. E quando a gente entende isso, que as pequenas coisas são um sucesso, eu acho que a gente vive muito melhor. Até pegando um gancho nisso que ele já falou, essa semana mesmo, tava na academia, né, fazendo meu treino, conversando com um colega, ele me expôs uma situação, uma causa, né, jurídica, e ele falou assim, talvez isso nem interesse pra você, porque é uma causa assim, eu virei pra ele e falei assim, não, todas as causas são importantes, é um problema que tem que ser resolvido, não importa o patamar dele, se está discutindo 5, 10 mil reais, 50, 500, é um problema, ele tem que ser resolvido, né, partindo dessa premissa. Sim, é isso. Valorizar, É sobre isso, é valorizar aquilo que está sendo feito. É importante. Tudo é importante. Sim. Eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram, referente ao assunto dos 30 ser ou não ser a idade do sucesso. E eu gostaria de ler para vocês aqui algumas respostas que eu recebi, para vocês verem como é relativo, como as opiniões divergem. Pra que, não sei se vocês conhecem caixinha de Instagram, mas é isso aqui, tá, galera? Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar. Como os astecas Isso. apresentando as coisas pros incas. Então, a Gabriele falou: acho que o sucesso é relativo, pois cada um tem a sua própria caminhada. Muito do que muito a gente bem falado. conversou. Isso. Muito bem falado. Já o Danilo, ele falou: mais que concordo, 32 pra ser exato, e colocou uma risada, ou seja... Ele tá com pressa, ele tá com pressa. estourado. Ele tá estourado Tá estourado. aos 32. Isso aí tá brabão. Aí a Miriam, ela comentou: totalmente, eu acho que estamos maduras em vários pontos da vida, mas com muitas coisas pra aprender.
De Bom, fato. Aprendizado concordo. contínuo. Sim. E o Eric, ele comentou que não. Ele falou, não, acredito que o sucesso é muito relativo. Não tendo uma idade certa para alcançar. A maioria é muito Sim. sábio, né? Sim. Não vou ler todas, né, galera? Porém, só pra gente ver mesmo que é bem relativo, né? As opiniões divergem. Sim. Porque são realidades diferentes, né? A verdade é essa. E, bom, diante de tudo isso, eu posso dizer, né, sobre a minha ótica, humilde ótica, de que vocês são realmente pessoas bem-sucedidas. Né? Só pelas respostas sábias que vocês deram, pelos conselhos também, os insights, eu tive vários aqui. Vou, inclusive, fechar a cortininha da minha obra, porque... Todo mundo Deixa pra olhar. abrir só quando já tiver. Mas, enfim, é sobre isso. Estou muito orgulhosa do papo que nós tivemos, né? Já agradeço a vocês por terem topado, pela oportunidade de conversar com vocês. E quero abrir esse espaço aqui para vocês falarem com o pessoal, né? Dar um tchau, aí dizer quando vocês voltam, porque vocês vão voltar, né? Para falar respectivamente sobre a profissão de vocês, a especialidade de vocês. Então, se vocês até, inclusive, né, quiserem falar sobre isso, sobre com o que vocês trabalham, né? Quem vocês são, além de tudo isso que nós vimos aqui, seria interessante. Aproveitem que agora é a hora. Para concluir o assunto, então eu agradeço a oportunidade, foi um prazer, é sempre um prazer, né? Estar em família. Complementando aquele conselho, além da gente não ficar preocupado, né, com a idade, ou enfim, com o que não alcançou ainda, é importante de determinar metas. Não falar, quando eu tiver 30 eu, né, tenho que estar desse jeito. Mas não, colocar umas metas mais curtas. É como você disse, vou na academia, vou fazer um curso, vou me propor a melhorar a minha alimentação, vou me propor a fazer alguma coisa que seja palpável, né? Que seja exequível, né? Uma palavra estranha. Mas que a gente consiga alcançar. Não adianta colocar uma meta de, né, igual o exemplo de uma construção. Ninguém começa comprando bloco, telhado, tudo junto de uma vez. Não, vamos começar limpando o terreno. A primeira meta é limpar o terreno. Segunda meta, vamos fazer a escavação e assim por diante. Até chegar no telhado, até chegar no acabamento. São várias metas que são, né, no cronograma de obra, né, no caso da nossa área de atuação, tem um plano a ser seguido e são várias metas curtas que você consegue chegar no objetivo depois. Então acredito que isso seja importante, né? Você traçar pequenas metas para alcançar. E já para fazer o jabá, né? Então nos sigam lá, né, nas redes sociais. Eu tô caminhando agora para isso, né? Começando agora. Vamos ajudar ele, galera. Vamos ajudar, por favor, né? Para quem não sabe, eu e a Jenny somos sócios, então nos sigam nas redes sociais, né? Para acompanhar o nosso trabalho. Lá tem algumas coisas já que a gente já colocou. E é isso aí. Eu agradeço pela paciência de ouvir a gente falar aqui também. Não, foi um prazer. E passo pro Joe agora. Eu também agradeço, né, a oportunidade, né? É uma coisa até um pouco fora do meu cotidiano, né? Mas eu me senti bem à vontade, me senti bem feliz de poder expor, falar sobre esse tema, sobre esse assunto que é tão importante, né? Falar de valores, falar de família, falar de sucesso, né, propriamente. Fico muito feliz com a oportunidade. E também, para quem não sabe, a Juni é minha sócia também no escritório jurídico na Jotax, né? Por favor, siga nas redes sociais também, né? E a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, ajudar da forma que for necessário. Sim. E é isso, galera. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu amei o nosso papo, espero que vocês também tenham gostado. Também. E eu já peço pra vocês curtir, seguir, compartilhar, ativa o sininho, faz tudo que tem direito aí no canal. Sim, comentem Isso. se vocês gostaram, que não gostaram, se vocês concordam ou não concordam com as opiniões aqui. É importante pra gente. Isso, é importante a gente ter esse feedback de vocês. E também pra vocês acompanharem e ficarem por dentro de todas as novidades, cortes e enfim. É isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente.